O despertar do espírito. Capítulo 9, parte A. Desafios afligentes. Existir é desafio psicológico de que ninguém se pode evadir. Haver atingido a etapa da razão constitui a mais notável saga do processo da evolução no qual está engajada a vida. Passo a passo, o psiquismo se desenvolve no ser embrionário, arrastando as experiências anteriores e tornando-as estímulos para o prosseguimento, mediante fenômenos automáticos que atingem a plenitude das suas funções a partir do momento em que conquista o patamar da consciência. Alcançada essa etapa, cada realização se inscreve nos painéis profundos do ser como força para mais audaciosas conquistas ou permanência na retaguarda, na qual se demora o problema não solucionado. As heranças dos instintos primários passam nesse estágio a ser substituídas pelo discernimento, que as vai monitorizando de claridade mental, evitando a conduta por impulsos, de modo que se estabeleçam as escalas de valores éticos para maiores desempenhos. A personalidade se delineia então com os arcabouços que vêm sendo desenvolvidos nas experiências anteriores, podendo ser elaborada com contornos definidos e saudáveis ou estruturada mediante conflitos perturbadores. O ser, na sua individualidade de textura, aprimora-se com os conhecimentos que adquire, desenvolvendo os sentimentos que lhe exornam o íntimo de maneira a atingir a harmonia que busca. Aspirações do bom e do belo, do ideal e do superior, são a tendência natural de cada espírito em processo de elevação, a serem ampliadas pelo esforço de autoiluminação. Registros de medos, angústias, violências, traumatismos decorrem de atavismos em permanência não superados como resultados do primarismo ainda vigente, que necessita ser trabalhado pela consciência. Existir é também sentir, envolver-se, amar, desenhar projetos, caminhar no futuro das necessidades para equacioná-las, logrando a perfeita identificação entre estar e ser. O grupo social, por isso mesmo, é resultado dos indivíduos que o constituem, agindo de acordo com a qualidade ética de cada um e de todos em conjunto. A conscientização da individualidade é imprescindível para a elaboração da sociedade harmônica, que passará a influenciar-lhe ainda mais o desenvolvimento. A sua falta de responsabilidade, de integridade, essa consciência de dever e de retidão resulta em um grupo infeliz, constituído de personalidades arbitrárias que agem equivocadamente, sem respeito pelas outras, nem consideração pelas notáveis conquistas da inteligência e da sabedoria. O ser humano está mergulhado no rio da vida e impelido a nadar na direção do porto de segurança. Tendo como exemplo aqueles que chegaram em vitória à meta, transforma-se em orientador de quem segue com dificuldade, oferecendo-lhe técnicas e auxílios indispensáveis à superação de corredeiras e de abismos, que nem sempre são visíveis. Graças ao seu contributo, o desempenho é mais seguro e saudável, ensejando vitória rápida e compensadora. O esforço, porém, terá que ser daquele que deve vencer a distância entre a atual situação e como deverá estar mais adiante. A existência humana é capítulo da vida real, que se expressa por meio de etapas sucessivas em que o corpo é um envoltório que propicia o desenvolvimento das notáveis possibilidades de que se constitui o espírito, procedente da causalidade universal primária.
Essa força para o crescimento áurea ele na realidade de si mesmo, íncita nos painéis profundos da sua essencialidade que foi elaborada pela perfeição, candidatando-o à conquista desse incomparável objetivo que lhe está destinado. Existir sem o contributo da luta, dos desafios contínuos, é permanecer em estágio automatista do processo da evolução, não alcançando o significado psicológico maduro que diferencia os indivíduos e os promove. Existir, no entanto, vencendo dificuldades e prosseguindo jovialmente, torna-se a experiência máxima da realidade espiritual, com qual aconteceu com os grandes exemplos de saúde moral e emocional da humanidade. Demóstenes, por exemplo, esforçando-se até o sacrifício para superar deficiências de pronúncias que o levaram a ser ridicularizado mais de uma vez, entregava-se a enunciar discursos e repetir poemas imensos com a boca cheia de seixos, ou colocava-se ante a ponta de uma espada nua para manter boa postura física, trancando-se no quarto por vários dias e mais tarde tornando-se o maior orador da antiguidade. John Milton, o poeta inglês, que foi reduzido à miséria depois da morte de Cromwell, de quem fora secretário, ficando cego, ditou à esposa e às duas filhas o incomparável O Paraíso Perdido. Beethoven, atingido o máximo da surdez, compôs em êxtase várias sinfonias, destacando-se a nona, que é considerada entre todas a mais bela e perfeita. Thackeray, embora a esposa estivesse louca ao seu lado, sem a abandonar, escreveu coisas espirituosas em circunstâncias mais próprias para o suicídio, conforme declarou sem amargura. A galeria de vultos que se entregaram à existência lutando contra o que se denomina adversidade é muito grande, porque compreenderam que a finalidade da vida é conquistar os patamares mais elevados, mesmo quando as circunstâncias aparentemente conspiram contra o êxito. Ninguém que se encontre no mundo em processo de crescimento e de saúde, que não experimente os camartelos definidores dos rumos para alcançar as cumeadas da felicidade. Vencer os impedimentos reais ou imaginários é a que se devem dedicar todos aqueles que anelam pela harmonia. Luta pela vida. A luta é o elemento indispensável para o crescimento interior do ser humano, o desenvolver-lhe das aptidões adormecidas, o recurso precioso para o seu engrandecimento. Através do empenho e dos desafios que proporciona, fende a concha do primarismo em que se encarceram os valores elevados e faculta-lhes o desabrochar e o atingir da plenitude. Foi através da luta pela vida que os espécimes mais fortes venceram aqueles mais débeis que ficaram no passado. E quando essa força não provinha do volume ou do peso do corpo, o desenvolvimento da inteligência engendrou os mecanismos de superação de dificuldades mediante astúcia e técnica que colocaram o ser humano na parte superior da escala animal. Cessadas as pelejas entre os predadores poderosos e o homem, surgem-lhe as fixações e os conflitos do seu desenvolvimento intelecto-moral, que lhe cumpre vencer, empenhando-se na conquista da saúde emocional e física, de forma a facultar o contínuo crescer das suas potencialidades psíquicas. Remanescendo os desejos imediatos, herança das experiências nas faixas mais primitivas do processo de desenvolvimento, esses verdadeiros algozes psicológicos propelem o ser para o atendimento de tais impositivos que o aturdem, deixando-o quase sempre insaciado, mesmo após fruidas as sensações
decorrentes do seu gozo. A luta que aguarda o ser humano é longa e sem quartel, facultando-lhe a realização dos objetivos existenciais, mas também daqueles outros de natureza espiritual que são fundamentais para o encontro da saúde integral, da plenitude. Uma antiga tradição budista narra que Ananda era um jovem discípulo do Iluminado, que muito lhe dedicava afeição e devotamento, interessado na conquista da paz do Nirvana. Sua beleza e a elegância de seu porte haviam feito dele um homem atraente e agradável, e que a todos conquistava onde quer que se apresentasse. Viajando oportunamente em um dia de calor, acercou-se de uma fonte generosa, à sombra de árvore grandiosa, e solicitou a uma jovem mulher que ali se encontrava lhe fosse oferecida uma concha com água refrescante. Tomada de surpresa, respondeu-lhe a estranha: "Não percebes que somos de casta diferente?" Ele redarguiu: "Eu só conheço uma casta, que é a humanidade." Sensibilizada, a impura tomou a água com as mãos em concha e aproximou-as dos lábios de Ananda, que sorveu o líquido com alegria e agradecimento, dirigindo-lhe palavras de amizade e ternura. Tocada pela gentileza e pela irradiante beleza do rapaz, a moça correu na direção do lar e pediu à genitora, que se entregava às artes mágicas, para que conseguisse que Ananda se apaixonasse e a pedisse em casamento. A mulher experiente elucidou a filha que era muito difícil consegui-lo, considerando o devotamento do aprendiz ao mestre e a sua pureza de sentimentos. Atormentada e insistente, a desditosa conseguiu sensibilizar a médium desvairada, que passou a dirigir o pensamento inferior no rumo do jovem, insistindo com espíritos perturbadores para que lhe influíssem no comportamento. Posteriormente, Ananda sonhou que se encontrava diante da jovem, sensualmente despida, que o atraía, inquietando-lhe os sentimentos disciplinados. Por sua vez, a moça, tomada de desejos doentios, também sonhou com o seu eleito, entregando-se-lhe e impondo-lhe o matrimônio. Buda, no entanto, meditando, captou a trama do mal e envolveu o jovem discípulo em ondas de paz, despertando-o para a realidade e atraindo-o de volta ao seu seio. Não logrando o desejo inferior, a aturdida acercou-se do mestre e pediu-lhe que facultasse o seu casamento com um moço arrebatador por quem se estava apaixonada. Sábio e justo, o antigo príncipe lhe disse: "Tu o desejas porque ele é jovem e belo. No entanto, após os primeiros momentos de convivência contigo, após utilizar-se das tuas formas, ele seguirá adiante, deixando-te. E se isso não acontecer de imediato, a velhice irá corroer-lhe a beleza, desaprumar-te o passo, fazendo que sinta horror por ti." Após uma pausa, concluiu: "Tu não o amas, apenas desejas a forma, o prazer, esquecendo-te que aqueles olhos transparentes e brilhantes que se umedecem com lágrimas também vertem pus. As suas fossas nasais igualmente expelem secreção apodrecida. O seu ventre guarda dejetos e todo o corpo se transforma com facilidade e rapidez em decomposição. O verdadeiro amor transcende a forma e alcança o ser real, que nunca envelhece nem degenera, permanecendo sempre belo e real." Sensibilizada pelas palavras do sábio, ela pediu-lhe que a iniciasse na busca da iluminação, tornando-se-lhe discípula dedicada. Anos mais tarde, quando já conhecia a verdade, o mestre lhe disse: "Agora já podeis consorciar-te com Ananda." Ela, porém, redarguiu: "Já não tenho qualquer desejo de posse.
Encontrei a paz interior, na qual estão Ananda e todos os seres aos quais amo, havendo-me encontrado também. Essa busca do ser interior, que se liberta das paixões, constitui a grande luta da vida, erguendo-o das baixadas dos desejos mais perturbadores no rumo dos patamares elevados da consciência. Todo um conjunto de observância surge convidando a sua sábia utilização, que vai alcançando o pensamento e a emoção a mais elevados e nobres níveis de libertação dos desejos e das conquistas de um dia efêmero. Esse admirável processo se desenvolve através do amor, que é o sentimento mais profundo que se conhece e que tem início no ser inteligente, no vínculo entre o filho e a mãe, do qual decorrem realizações ou conflitos conforme a vivência desse elo. Esse amor entre filho e mãe é a continuação do simbólico amor entre a criatura e o Criador, ou a mesma criatura e a natureza, que se transfere para quem conduz a gestação e atende por largo período o ser em formação. Quando esse amor é correspondido, frui-se a mais perfeita felicidade. Mas quando não se recebe resposta, experimenta-se uma dor profunda e dilaceradora. Quando ocorre a ruptura desse vínculo entre o filho e a mãe, surge uma forma de ameaça à estrutura da vida e o comportamento experimenta alteração inevitável, exigindo um grande percurso de reabilitação. Em vez, portanto, de uma brusca interrupção, deve dar-se uma amplitude de capacidade, na qual outras pessoas se tornam partícipes, aumentando a intensidade do sentimento. O amor propicia mais amplas aberturas e expansão do self, que se alarga alcançando a humanidade inteira. Não havendo esse prosseguimento, o ser é atirado ao retraimento, à apatia, à contração, porque o amor proporciona alegria de viver e alegria de sentir. Interrompido de forma rude, produz golpe no sentimento e aquele que o perde passa a temer novas expressões de amor, não se abrindo nem se desvelando a outrem, o que induz a estados alienantes. É tão marcante e profundo esse sentimento entre filho e mãe, por providência da divindade, que ao desaparecer de chofre, o ser prosseguirá buscando-o, seja de forma consciente ou inconscientemente. E ao encontrá-lo na idade adulta, talvez tenha dificuldade de bem situá-lo no complexo da emotividade, não identificando o fator causal, se de natureza evocativa da mãe desaparecida ou se necessidade de ordem sexual ou fraternal. Não é difícil, portanto, imaginar-se que o ser frustrado na infância, conduzindo a dor da separação afetiva com sua mãe, transfira para a esposa ou o marido aquele sentimento dilacerado, procurando apoio infantil aos seus desejos não realizados, às suas paixões não superadas. Quando, porém, esse amor é saudável e continuado, o ser consegue esparzi-lo com todos quantos encontra, mantendo-se seguro nas suas funções afetivas e sexuais, no comportamento fraternal e na convivência social. Um adulto sempre capaz de desenvolver novos valores e aceitar desafios que o tornam cada vez mais credenciado a vitórias nas atividades que empreende. Essa vinculação com outrem não pode ser imposta antes de um caráter de espontaneidade e alegria, quando dois adultos se dão conta que vibram na mesma faixa das emoções e cultivam aspirações que se harmonizam, sincronizando-se entre si. Naturalmente, não significa que sejam iguais, mas que saibam administrar as suas diferenças em face da identificação de interesses e objetivos na vida, o que concede aos indivíduos a verdadeira maturidade psicológica.
resultando de um desenvolvimento harmônico de suas funções psíquicas e físicas. Nessa fase, o ser já se libertou da ligação amorosa com sua mãe e passou a identificá-la com outro sentimento de respeito e de gratidão, preservando os recursos hauridos naquele relacionamento infantil, que agora se estenderão no rumo de todas as pessoas e do mundo em geral. A luta pela vida, nessa ocasião, se transforma na conquista da vida, porque substitui os desejos imediatos pela alegria inefável de viver e de amar.